Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Flamengo e dessa janela absurda que o Mengão tá fazendo com Michael e Alexandro, só que vem mais por aí. E ainda o clube consegue recusar uma proposta europeia para levar o centroavante Pedro. Como é bom ter dinheiro, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Antes de tudo, desculpa pela minha voz, a mudança de temperatura me pegou, então vou tentar falar num tom mais baixo aqui, mas espero ser entendido. Aqui, primeiramente, um elogio ao Flamengo, né? Azar dos outros que não se organizaram, não se precaveram, porque o rubro-negro carioca tem hoje condições de brigar com clubes europeus. Claro, quando chega aqui um Real Madrid, um Barcelona já em outros tempos, né? Melhor um Manchester City, um clube inglês, né, como o Chelsea, por exemplo, quando chego aqui com as nossas, querendo levar as nossas joias, oferecendo cada vez mais, né, 30, 40, 50, 60 milhões de euros, não tem muito como a gente combater. Agora, por exemplo, o centroavante Pedro, que tem 27 anos e que já foi alvo do futebol inglês já por algumas oportunidades, de repente recebeu uma proposta do Nottingham Forest de 150 milhões de reais, um valor que poderia até ser maior, com bônus e metas, né? 20 milhões de euros, gente. 20 milhões de euros para um jogador de 27 anos, podendo chegar a 25 milhões de euros. O Flamengo simplesmente disse, não, muito obrigado. Não precisa, né? O Flamengo se organizou tanto que ele não depende da receita de uma venda desesperada. Pelo contrário, ele pega esse valor e ele mesmo investe para poder reforçar o seu elenco. Esse é o Flamengo. O Pedro tem 29 gols na temporada, 39 participações em gols, e a gente está nem chegando em setembro ainda. O camisa 9 do Flamengo, que foi convocado agora para a seleção brasileira, teve uma lesão na coxa, desfalcou o Flamengo nos últimos jogos, mas a tendência é que jogue contra o Corinthians no final de semana. O Pedro está num momento espetacular, talvez até seja o craque do Brasileirão nesse momento, acho que é discutível, né? Você pode botar o Estevão do Palmeiras, eu acho que mais como revelação, o Luiz Henrique do Botafogo, tem alguns bons valores, o Pedro está entre eles. Ele está jogando demais, ele sai da área, ele combina jogadas, ele finaliza, 29 gols na temporada, né? Impressionante. Então, o Pedro teve uma proposta do Flamengo recusada para o futebol inglês, vai ficar por aqui. E o Gabigol, que é o seu hoje reserva imediato e que está vivendo esse divórcio, né, praticamente com a torcida rubro-negra, com contrato só até o final do ano, com algumas atrapalhadas do atacante do Flamengo, teve noticiado, inclusive, no dia de hoje, que o Palmeiras, que tinha enviado um pré-contrato para ele ainda no mês de julho, para que ele assinasse, ele não assinou. E ali tinha acordos, luvas, já tudo definidinho para que Gabigol desembarcasse em São Paulo, na Academia de Futebol, em 2025, em janeiro, para se tornar jogador do Palmeiras. E o Gabigol não quis assinar e o Palmeiras retirou o time de campo, porque o Gabigol gosta de um probleminha, né? Ele, tipo, não é assim que vai resolver. O Flamengo já entende, né, como um fim de ciclo, o Gabigol provavelmente ao final do ano vai se despedir da torcida e sabe-se lá onde ele vai jogar. Mas ele anda pedindo muito, né, tanto para renovar com o Flamengo quanto para jogar em outro clube, como era o Palmeiras. O Palmeiras estava disposto a investir, né, até para fazer essa reposição à saída do Endrick, com os últimas saídas e até descontentamentos aí com o setor ofensivo. O Gabigol seria esse cara. O Dudu, por exemplo, né, que era o último ídolo, assim, que estava quase indo para o Cruzeiro, não foi, a Leila não gostou muito e tal, o Gabigol ia preencher tudo isso, mas isso não vai mais acontecer. Mas, enfim, até abri uma gaveta maior aqui para falar do Gabigol, porque aí comecei pela proposta do Pedro, para falar do Flamengo comprador, né? Cara, impressionante. Bom, o Flamengo teve a lesão do Vina, ou do Vinha, né, o Matias Vinha, o lateral esquerdo uruguaio, tem o Ayrton Lucas, e agora contratou o Alexandro. Alexandro, 9 temporadas na Juventus, disputou a Copa do Mundo de 22 no Catar com a seleção brasileira, vinha jogando mais de terceiro zagueiro, mas, enfim, um jogador que a gente conhece, né? Que a gente conhece pela sua capacidade, força física, talento, experiência, altíssimo nível no futebol europeu e conhece bem o Tite, que foi seu técnico na seleção. 33 anos, assinou com o rubro-negro carioca, o São Paulo tentou, o Inter tentou, quem mais? Acho que o Grêmio deu uma sondada também,
vários clubes brasileiros, ele tinha propostas da Europa também, mas o Flamengo consegue fichar o jogador que estava livre no mercado. O outro jogador foi o Michaelzinho. O Michaelzinho também, o robozinho, né, que já estreou, inclusive, no final de semana, fazendo gol, né, contra o Bragantino. É o único que pode jogar dos reforços, né, que o Flamengo está contratando nas oitavas, nas quartas, melhor dizendo, da Copa do Brasil, contra a equipe do Bahia. Vai jogar nessa quarta-feira. O Michel já chegou, já emendou a temporada, já está tudo certo com ele, super adaptado, né, tinha uma preferência, digamos assim, do Flamengo no seu retorno ao futebol brasileiro. E o Al Hilal foi procurado algumas vezes para liberar o Michael, o Grêmio, o Corinthians, clubes que tentaram a sua contratação, Cruzeiro, mas o Al Hilal não liberava. Dessa vez, aconteceu que houve a liberação porque eles precisavam preencher a vaga de estrangeiro com o Neymar, que vai se recuperar mês que vem. E aí o Michael foi liberado, colocado no mercado, aí o Flamengo foi lá, exerceu, né, a sua prioridade e pagando um altíssimo salário para o Michael. Fica mais fácil dessa maneira, né? Bom, mas tem outros reforços que estão a ponto de serem anunciados pelo Flamengo nessa janela, como, por exemplo, Carlos Alcaraz, que não é o tenista espanhol, é sim um meia argentino que surgiu no Racing, estava no Southampton, na verdade emprestado nesse ano para a Juventus da Itália, jogou muito pouco lá, e está sendo negociado aí com o Flamengo ao custo de 20 milhões de dólares. Mais de 110 milhões de reais. Por que dólar? Né? Porque eles estão calculando pela moeda do Racing, clube argentino, que é o clube formador, que inclusive o Southampton teria que repassar um valor pela formação do atleta. O Flamengo está pagando tudo, está pagando o Racing, está pagando o Southampton, está pagando todo mundo do tipo, eu quero o cara, e bora e vem para cá. Carlos Alcaraz, inclusive numa negociação com o Vitor Hugo, o meia do Flamengo, que está indo para o Southampton, mas, na verdade, sendo cedido ao Göztepe, que é um clube da Turquia que é de propriedade do Southampton. Então, nesse negócio aí, o Carlos Alcaraz, meio-campista de 21 anos, argentino, que estava no futebol inglês / italiano, está vindo jogar no Flamengo. Para, enfim, ser um substituto ali para o Arrascaeta, para o De La Cruz. Ele joga em todas as funções do meio-campo. Para o Gerson, que vai ser muito convocado a partir de agora, né? A gente imagina que sim. Enfim. Tem mais, tem Gonçalo Plata. Cara, esse o Corinthians negociou assim, ó, umas 3 semanas. E os caras pediram isso e pediram aquilo e não sei o quê. E o Corinthians está com uma dificuldade financeira, né? Chegou um momento que não deu mais. Equatoriano de 23 anos, canhoto que joga pelo lado direito da seleção do Equador, que joga no Al Sadd do Catar. Os caras não precisam de dinheiro, começaram a pedir lá em cima, mas olha só, o Flamengo conseguiu um molde de negócio muito interessante. De apenas 3 milhões de euros, 3 milhões de euros e alguma coisa, dá pouco mais de 20 milhões de reais, também não é pouca coisa, tá? Mas assim, é um valor menor do que eles estavam pedindo para o Corinthians, eles queriam 12 milhões de euros pelo menos. O Flamengo está oferecendo 3 milhões de euros por 30% do passe. E aí houve um acordo com o clube Qatari, com o jogador, seu empresário e tudo mais. Agora só falta assinar para o Gonçalo Plata chegar ao futebol brasileiro e firmar um acordo até dezembro de 2028. Bom, além de todos esses, pode ser que chegue mais gente, né? A janela está para fechar, mas acho que com Alexandre Michael Alcaraz e Gonçalo Plata, o Flamengo meio que fecha essa janela. E que janela, hein? Teve as quase saídas do lateral Wesley para o Atalanta da Itália, né? E do Fabrício Bruno, antes para o futebol inglês, o West Ham, né? E agora para o Rennes da França, mas o Flamengo não vendeu, não liberou. Bom, no West Ham, o Fabrício Bruno mesmo optou por não ir, porque ele ganharia menos do que ele ganha no Flamengo. É o futebol brasileiro conseguindo competir em termos salariais, de valores, e, com isso, um Flamengo cada vez mais forte. A ideia é não liberar ninguém, não vender ninguém, porque o Flamengo entende que, estando nas 3 frentes, né, nas 3 competições, pode pelo menos beliscar um grande título, né? E por que não os 3? Claro, tem concorrência, mas se fortalecendo desse jeito, meu amigo, o segundo semestre promete para a equipe rubro-negra. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Como é bom ter dinheiro, né?